Shalom! E aí? Como vocês estão? Estão tudo bem? E aí, beleza? Tô bem. Vou dizer que tô bem. E você, como tá? Vim aqui também ouvir sobre a palavra, assim. Quero saber sobre Abraão. Se vocês quiserem saber sobre Abraão. Hoje lá na escola, hoje estava falando um pouco sobre da Bíblia. Só falando sobre a Bíblia, assim. Que uma menina puxou o assunto lá. Interessante. É. É interessante. Tá bem, né? Tá bem, né? É. Falei, tem uma coisa pra falar pra gente? Tem uma coisa pra falar pra gente? Pode nos dizer? Tenho sim. Vamos lá. Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Versículo 1, diz o seguinte. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Gênesis 22, 2 diz o seguinte. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs Sela em seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Peraí. Quer dizer que ordenou Abraão para sacrificar o seu filho Isaque? Por que ele faria tal coisa? Por que ele por que pediu logo o seu filho Isaque? Por que pediu logo o filho a Abraão? É claro, né? É claro que ele pediria. Mas continue. Vamos continuar ouvindo. Continue sobre a palavra, né? Continuando. O Senhor Deus, ele pediu a Abraão para que sacrificasse seu filho Isaque ao monte Moriá. Certo? Então Abraão obedeceu à voz do Senhor. Então foi Abraão e seus 2 moços. E Isaac foi junto com Abraão. Isaac foi com ele. Isaac foi com eles, perdão. Continuando no Gênesis 22, versículo 4, diz o seguinte. De novo. Então quer dizer o quê? Que Deus, ele pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho amado. Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, o seu filho amado. E Abraão obedeceu. Então foi Abraão e seus 2 moços, e Isaque foi com eles. Com Abraão e seus 2 moços. Versículo 4, Gênesis 22, versículo 4, diz o seguinte. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e do holocausto, e
pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus provará para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Gênesis 22, 11 diz o seguinte: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que te temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, no alto. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. De novo. Então levantou. De novo. Gênesis 22, 13. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Peraí. Quer dizer que o Senhor, ele ordenou a Abraão matar seu filho Isaque. Então Abraão obedeceu. Então Abraão foi ele, os seus 2 moços e Isaque com ele. Então foi Abraão, os seus 2 moços, Isaque. Só que ao cabo do terceiro dia, Abraão viu o monte Moriá. Então ele ordenou que seus 2 moços ficassem até que Abraão e Isaque fosse adorar. E depois de adorar, os 2 tornaria. Então quer dizer que, pressão, que Isaque, ele pergunta ao teu pai: Pai, eis aí, deixa eu ver, o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Então Abraão diz que Deus proverá. Só que depois que Abraão ia matar Isaque, não foi um cordeiro, foi um carneiro. Abraão ia matar Isaque, só que o anjo do Senhor o impediu. Só que quando Abraão levantou seus olhos e viu atrás dele, ele não viu um cordeiro, não. Ele viu um carneiro. Não foi um cordeiro. Só que você falou uma coisa seguinte. Fala aí de novo.
Gênesis 22, 14 diz o seguinte: E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Como tipo, o cordeiro, Isaac falou o seguinte: Pai, meu pai. Aí Abraão respondeu para Isaac: Eis-me aqui, meu filho. Aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Então Abraão falou o seguinte para Isaac: Deus proverá. Deus proverá. Quando Abraão ia matar seu filho Isaac, o anjo do Senhor o impediu. O anjo do Senhor o impediu. Só que quando Abraão abre os seus olhos e olha para trás, tá um carneiro preso nos matos pelos seus chifres. Pois um cordeiro é uma ovelha macho jovem, e carneiro é ovelha macho e adulto. Então quer dizer o quê? Que Abraão não viu um cordeiro, Abraão viu um carneiro. Só que Abraão falou o seguinte: que Deus proverá. Depois que Abraão salvou o seu filho Isaac pela ordem do Senhor, e Abraão sacrificou o carneiro no lugar de Isaac, Abraão falou o seguinte: o Senhor proverá. Proverá o quê? O cordeiro. Pois o Senhor deu o carneiro, não o cordeiro. Pois esse proverá vai se cumprir em Jesus. Pois Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, Abraão profetizou que o Cordeiro Deus vai prover. Só que no meio de Abraão foi um carneiro, não um cordeiro. Só que esse cordeiro se cumpriu em Jesus. Abraão não matou seu filho, mas Deus permitiu que Jesus morresse por mim e por você. Abraão podia muito bem matar o seu filho, entregar a Deus, mas o anjo do Senhor não permitiu que Abraão matasse seu filho Isaac, pois o próprio Deus ia sacrificar o seu filho Jesus por a humanidade, pela humanidade, pois o Cordeiro de Deus é o próprio Jesus. Pois o carneiro Deus deu a Abraão, mas o cordeiro Deus proverá, porque ele já proveu, que foi Jesus. Por isso que Abraão não falou Deus proveu, mas sim Deus proverá o quê? O cordeiro. Pois o cordeiro se cumpriu através do Cristo. Shalom a todos.